Perspectiva no Ar, sempre tratando de temas atuais e de interesse da sociedade. Nós estamos aí no mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio, onde o dia 10 é de fato esse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para falar mais sobre esse tema e também sobre uma entidade que presta suporte e apoio emocional gratuito às pessoas, eu convido o Vitor Yazbek, que é voluntário do CVV, para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado a você, Lívia. Realmente, setembro é o mês que se dedica à prevenção do suicídio, que se faz através de ações que valorizam a vida. Muito bem, então a gente já vai falar do CVV. Eu quero fazer uma introdução importante a essa entidade. Muita gente já ouviu falar dela e vocês são uma rede de voluntários que prestam esse trabalho aí tão bonito de suporte emocional. E como é que foi feita a construção desse trabalho para vocês chegarem ao patamar de reconhecimento e de valor que vocês têm hoje, Vitor? Então, o CVV começou em março de 1962, lá em São Paulo, através de um grupo de 14 jovens que se voluntariaram para começar a fazer esse serviço. Hoje, o CVV é uma das organizações há mais tempo em funcionamento no Brasil, uma organização filantrópica, humanitária, e hoje nós temos aproximadamente 3.500 voluntários e nós temos aproximadamente 100 postos físicos e também atendemos pontualmente em algumas localidades, que é o chamado trabalho do CVV Comunidade. E eu fico imaginando como é que foi também para a entidade acompanhar a evolução tecnológica. Sim. Porque tudo se deu início através da chamada telefônica, Sim, não é mesmo? Sim. E como é que era feito, assim, no começo, esse atendimento? Então, no começo, cada localidade tinha o seu número. Tá? Depois, com o passar do tempo, e através de um convênio com o Ministério da Saúde, que se introduziu esse número, o 188, que é um número nacional, que é bom ressaltar isso, é gratuito, funciona 24 horas por dia, e ele pode ser acessado por telefone fixo, por celular, até por telefone público. E quando a pessoa liga, ela tem o seu sigilo e o seu anonimato garantido. Ela não precisa dar qualquer tipo de informação. Então ela pode fazer esse contato, né, através desse número, e poder desabafar, conversar, estabelecer o que a gente chama de uma relação de ajuda. Mas o CVV também hoje tem outros canais, tá? Que podemos conversar também daqui a pouco. Certo. Agora falando sobre esse serviço que é prestado a essas pessoas que querem e buscam apoio. Não precisa deixar chegar ao extremo da ansiedade ou de sentimentos assim muito fortes que talvez beiram essa vontade de finalizar com a vida. Sim. Qualquer tipo de problema é assunto também que o CVV trata. Sim, o CVV é um pronto-socorro emocional. É um ombro amigo que a pessoa tem disponível naquele momento para falar, para desabafar, porque nem sempre a pessoa tem, né, esse horário. E principalmente os jovens, né? Às vezes os jovens se sentem inibidos, às vezes expor um determinado problema, essa pressão, às vezes de vestibular, tal, né? E infelizmente as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, mostram que essa faixa etária é a faixa mais atingida pelo suicídio ou pela tentativa de suicídio, né? Então, hoje, como eu disse, nós também temos o chat, né? Principalmente o jovem gosta de teclar, Sim. Tem o e-mail, então esse apoio emocional também pode ser feito através desses outros canais. E, de fato, os jovens têm ligado bastante para o CVV? Olha, nós não temos essas estatísticas por causa do sigilo. Certo. O que nós só temos é o número de contatos, ou seja, o número das pessoas que procuram através dos diversos canais do CVV. E, no caso, enquanto alguém que é voluntário do CVV, pela sua experiência, atualmente a gente tem mais ligações de homens ou de mulheres? Olha, nós não nos preocupamos com essas estatísticas. O que interessa, nós chamamos de a outra pessoa. É a outra pessoa que nos liga, né? Então, o importante não é focar tanto na pessoa em si, mas no problema que ela está sentindo, naquela dor que ela está sentindo naquele momento.
Eu gosto de chamar a atenção, até comentei essa questão do gênero, porque as mulheres, elas até buscam mais apoio, né? Médico, em caso de doença, ou de cuidar de quem está em volta por uma questão instintiva, e às vezes o homem vai deixando acumular. Então fica aqui sempre a dica de que homens, mulheres, jovens, eles podem buscar apoio do CVV aí de forma sigilosa, o que é muito importante. E sobre o treinamento da equipe, desses voluntários do CVV, porque eu acredito que vocês também devam ser fortes para tratar desses temas. O treinamento. O treinamento é longo, em torno de 3 meses, uma reunião semanal, tá? Depois ele é supervisionado por voluntários mais experientes, né? Para ser voluntário tem que ter acima de 18 anos, tá certo? E depois, mesmo depois que ele começa o seu trabalho, ele tem uma reunião todo mês, que é uma reunião de treinamento. Certo. Então, o voluntário do CVV, ele está sempre em constante treinamento. Ele fala, fiz o curso, estou preparado. Não, ele está sempre treinando. Ao longo do ano são oferecidos cursos, né? Então, porque na verdade o trabalho do CVV também é uma forma de autoconhecimento. Então, o próprio voluntário, nessas atividades que ele tem, ele também pode ir se autoconhecendo. E nós temos um preceito que fala assim, treinar para servir melhor. E tem uma carga horária de trabalho, por exemplo? Depende. Quando é o 188, existe um plantão, tá? Que pode ser de 4 horas, etc., né? E os outros canais também tem sempre um plantão que o voluntário é responsável por aquele dia, por aquela hora. Se ele não puder, ele convida um outro colega voluntário para substituí-lo. E você já sentiu, por exemplo, em algum plantão seu, que você conseguiu realmente transformar, mudar a ideia de alguma pessoa em relação a um cenário que parecia irreversível? Pois é. É isso que o voluntário do CVV começa a aprender. Nós, como pessoas, sempre temos essa expectativa, né? Mas nós temos aquele contato, nós acolhemos o que às vezes a gente sente, percebe que a pessoa telefona, começa de um jeito, daqui a pouco ela já até ensaia um riso, né? Mas a gente não tem como acompanhar depois do telefonema, depois do atendimento, né? O que a gente procura mais é ouvir, uma escuta empática, que é exatamente essa questão da compreensão para deixar a pessoa à vontade. Criar ali um momento para ela se sentir segura, para ela poder desabafar, porque nós acreditamos que ela pode, se ela estiver assim mais presente em si, poder definir o que ela quer fazer. E o que te fez querer se tornar um voluntário do CVV? Qual que foi a sua motivação? Olha, cada um chega lá por um motivo, né? Eu recebi vários convites de vários amigos, né? E até que um dia eu falei, vou ver como é que é esse curso, né? E a gente acaba se apaixonando pelo trabalho. Não, eu imagino que também o ato de servir seja muito interessante no sentido de transformar a dor em amor. Sim. Dizem que a gente pode trazer até situações que nós vivemos e a gente conseguiu transformar aquilo realmente e poder prestar esse serviço e ver uma vida transformada. Exatamente. É algo muito recompensador. E eu queria saber, assim, no cenário de Mato Grosso do Sul, como é que vocês estão de voluntários? Você falou bem. Nós tínhamos um posto físico aqui em Campo Grande, há muitos anos atrás, que fechou por vários motivos. E hoje nós estamos fazendo aqui em Campo Grande o que a gente chama de CVV Comunidade, que são palestras, atividades mais presenciais. Porque o telefone hoje, ele está interligado nacionalmente. Então, se qualquer pessoa aqui do Mato Grosso do Sul quiser fazer uma ligação, vai ser atendida. Agora, essas atividades presenciais, nós estamos começando, né? Até gostaria, nós trouxemos aqui um QR Code. Quem quiser se inscrever para ser voluntário nesse trabalho, que a gente chama de CVV Comunidade aqui no Mato Grosso do Sul, né? Ele vai acessar esse QR Code, vai aparecer lá CVV Comunidade Cuiabá, porque nós ainda estamos vinculados a Cuiabá. Mas ele faz a inscrição para o curso de treinamento, tá certo? Mas quem estiver nos ouvindo fora aqui do estado, entra no site do CVV, que é www.cvv.org.br, e lá tem Seja Voluntário. Então ele vai clicar lá e pode fazer a sua inscrição.
Entendi. Sobre a questão do número de voluntários, já que é uma rede telefônica nacional, e eu acredito que seja complicado, né, as pessoas elas terem talvez um tempo livre para fazer esse trabalho, vocês estão sempre em busca de pessoas? Sim, sempre em busca de pessoas, né? Porque quanto mais voluntários tiver, menor o tempo de espera para atender 188, mais possibilidades de fazer palestras, né? Enfim, a gente sempre está captando. Tem curso de treinamento várias vezes por ano. E já existiu algum caso de alguém que gostaria de ser um voluntário e ele foi reprovado? Sim, porque muitas pessoas se inscrevem no curso por curiosidade, outras até durante o curso ela se sente bem, mas ela não tem o perfil para ser voluntário, certo? Porque tem que treinar, tem que, né? Mas, enfim, na verdade, o importante também é levar a proposta de vida, a filosofia do CVV para a comunidade. Porque também não é um trabalho terapêutico, é uma escuta ativa. Não, exatamente. Inclusive, foi muito bom você falar disso. Nós não prescindimos dos tratamentos oficiais, psicólogo, psiquiatra, nós não somos isso. Nós somos voluntários, com boa vontade, né? Certo. Então, a gente não prescinde, né, desse tipo de apoio, que é importantíssimo. Certo. E no 188, né, a gente tem a questão da chamada telefônica, que é gratuita e anônima. E também sobre a questão do voluntariado, que é essencial, porque para atender o número de pessoas que, porventura, podem ligar aí durante um plantão, precisamos desses voluntários. E você tem mais ou menos uma média, talvez falando por experiência própria, de ligações que vocês poderiam receber durante essas 4 horas de plantão? Pois é, aí que tá. O voluntário, ele vai para o plantão para ficar disponível. Certo. Às vezes, ele não recebe nenhuma. Às vezes, ele recebe várias, né? Mas o importante é assim, que quando alguém liga, tem alguém lá para atender. Exatamente. Isso que é importante. E eu gosto também porque de saber... funciona 24 horas por dia. Então, muitas pessoas ligam de madrugada. Ligam de madrugada. E tem plantão, então, da madrugada. Não, é 24 horas. 24 horas. É 24 muito interessante horas. que a gente reforce isso. É 24 horas. Natal, Ano Novo, 24 horas, 365 dias por ano. O senhor citou Natal e Ano Novo. Nós estamos, então, numa data que é emblemática de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Isso. Mas existem sazonalidades onde essas pessoas procuram mais? Pois Você falou das festas de fim de ano, mas eu acredito olha, que seja um isso é momento, uma assim, curiosidade que as pessoas têm, mas não necessariamente. Não necessariamente, né? Depende da pessoa, né? Depende da pessoa, das pessoas, né? Claro que nessas datas, né, há um sentimento, né? De que as famílias estão reunidas e, de repente, alguém está sozinho, porque não está quando as pessoas ligam lá, elas incluso. podem falar de qualquer assunto, né? O assunto que estão naquele momento sendo difíceis para elas, né? E isso que também no treinamento é muito ressaltado, que dor não tem tamanho, né? Tá certo? Dor não tem tamanho. Aquela dor para aquela pessoa que liga naquele momento é a dor dela, que deve ser acolhida com respeito, compreensão, privacidade, empatia. Certo, e eu ia comentar isso na pergunta anterior, que eu gosto, enquanto jornalista, de saber e trazer dados de instituições que são sérias. E o CVV, como o senhor mencionou aqui no início da nossa entrevista, desde 1962 fazendo esse trabalho. Mais de 60 anos, né, na estrada. Eu acredito que vocês já tenham aí realmente uma credibilidade muito grande diante da sociedade de forma geral. E qual seria o segredo de sucesso do CVV para estar tanto tempo atuando? Eu penso que é essa rede que nós temos, né? Nós estamos em constante treinamento. E ainda mais, você falou agora há pouco, até esqueci, o CVV tem se valido muito de cursos online agora, né? Tá certo? A pandemia nos obrigou a criar novas formas, né, de treinamento. Então, nós sempre estamos em reuniões. Há 2 semanas atrás mesmo, nós tivemos uma reunião nacional. Então, é bom porque você uniformiza, dissemina, né, e vai mantendo essa união. Agora, o voluntário, ele tem no posto, tem o seu regimento, tem o seu estatuto, né, tem toda uma estrutura de coordenação, de regionais, que procura manter o serviço dessa forma, né? É uma grande
rede. Eu entendi. O senhor comentou que, por exemplo, para o treinamento do voluntário existe uma reunião semanal, né? Tem os treinamentos mensais também, e eles são feitos em rede junto com as sedes? Às vezes em rede, às vezes presencial. Ah, eu entendi. No caso, se eu quiser me tornar uma voluntária, qual seria o meu caminho dentro do CVV? Seria fazer essa inscrição, né? Ou se você quiser fazer 188, ou se você quiser fazer o serviço pela comunidade. Aí, no momento que tiver um curso, você vai ser contatada, e se naquela região tiver um curso presencial, você vai ser convidada a fazer o presencial. Se for online, você vai ser convidada a fazer o online. E hoje a carência, de repente, de voluntários de vocês seria para qual setor? Olha... Ou não estão? Estão bem atendidos aí, número de voluntários? Não, nós precisamos... Não vou dizer que nós estamos bem atendidos, mas se qualquer um que queira fazer em qualquer canal é bem-vindo. Certo. E como é que vocês atuaram na pandemia? Eu não sei como é que funcionava no começo do CVV, lá em 1962, Entendi. Mas eu imagino que talvez o trabalho fosse parecendo um call center. É. Mais ou menos isso. A pandemia que fez o CVV se reinventar. Aí que nós começamos a fazer muitos trabalhos online. Por exemplo, o voluntário para atender 188, ele ia no posto físico. É isso que eu estou falando. Com a pandemia, nós criamos um sistema que ele passou a fazer esse plantão com todos os quesitos em casa, para não precisar ir ao posto por causa da pandemia. Né? Então ele faz o atendimento no plantão dele, no horário dele, só que ele faz em casa, né? Desde que ele tenha um ambiente, que ele fique lá em sigilo, etc. Então, foi isso que essas adaptações foram sendo feitas durante a pandemia. E ele utiliza o próprio aparelho de telefone ou um aparelho de telefone específico do CVV? Ele utiliza o dele. O dele. Olha só, é muito prático, né? Exatamente. E eu acredito também que você se tornar um voluntário de uma entidade social... O dele que é conectado, né, ao sistema para poder ser acessado pelo 188. E a sensação de recompensa, de contribuir? Nós não procuramos ter esse tipo de expectativa. Tá? Porque nós estamos ali para ouvir o outro. E a decisão é do outro. Se depois do telefonema, se depois do atendimento, ela vai... Qual o caminho que ela vai seguir? Certo, mas você, enquanto voluntário, você se sente bem em fazer bem ao próximo? É sempre bom, né? Você se sentir útil. Útil, né? Por exemplo, muitas vezes uma entrevista dessa, a gente não tem a menor ideia que às vezes alguém vai escutar e vai falar, pois é, eu vou ligar no 188. Por isso que é importante, né, a gente agradece aqui essa oportunidade para fazer a divulgação, né, dos canais que o CVV tem. É uma semeadura. Certo. E na sua experiência, enquanto alguém que recepciona novos voluntários, que faz esses treinamentos, como que a gente pode, por exemplo, trazer um pouco daquela bondade do ser humano para a vida de uma outra pessoa nessa questão da escutativa? O que você gostaria de prezar nesse grupo de pessoas que trabalham no CVV? É a pessoa ter boa vontade. Porque realmente você nesse voluntariado, não, todos os voluntariados são importantes, né? Mas você ali vai disponibilizar o seu tempo. O seu tempo, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem os plantões de noite, né? Então, tem pessoas que fazem, que estão ali de noite, fazem de madrugada, né? Então, eu acho isso bacana, né? Você ter essa disponibilidade de fazer isso, né? Seja através do telefone, seja através do e-mail. Você está ali, disponível. E vocês criam uma rede entre vocês de voluntários, de repente criar novas amizades, trocar experiências? A gente, quando participa dessas reuniões aí... Nossa, a gente conhece pessoas do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Acre, do Amapá. Você vê ali as pessoas do Brasil inteiro. E para você foi um divisor de águas trabalhar no CVV? Sim, a gente gosta muito desse trabalho porque a gente se sente útil e pode levar essa oportunidade, só isso. A função do voluntário do CVV, que é a mais anônima possível, tá? É levar esses canais, divulgar esses canais para as pessoas. E
Começando aqui o bate-papo com o Vitor, eu perguntei para ele qual seria o cargo dele dentro do CVV, se ele era uma espécie de coordenador ou de supervisor, e ele comentou assim comigo que era um voluntário, né? Sou um voluntário, assim como todos os outros, mas eu sei que ele tem uma função, né, maior dentro da instituição, ajudando nesse treinamento. E como é que foi chegar até essa função nessa instituição aqui, localmente, e de repente com uma expressão assim nacional? Trabalho e disponibilidade. Trabalho e disponibilidade, porque você precisa ter pessoas para coordenar grupos, né? Grupos pequenos, grupos maiores, né? E a disponibilidade, boa vontade. E olha, para o voluntário, é um grande aprendizado, hein? Não é só essa questão do trabalho para o outro, para ele também, né? Porque você vai percebendo, através de todas essas formas, que muitas vezes você escuta algo e aquilo também bate em você, né? E aquilo você fala, puxa vida, isso aqui, eu preciso mudar isso aqui, né? Porque quando você vai conversar com o outro, você não vai julgar, você não vai aconselhar. Outro detalhe, o CVV não aconselha. Não é um trabalho terapêutico. Exatamente, né? E às vezes você fala assim, por exemplo, nós falamos muito assim, será que eu tenho preconceito? Não sei, eu não tenho preconceito. Mas às vezes alguém que procura fala algo que você fala, puxa, não sabia que eu tinha uma certa dificuldade com isso, né? Então isso é bom, que também é um trabalho de autoconhecimento para o voluntário. Eu comentando aqui com o Vitor sobre o voluntariado, e todo mundo que dá entrevista sobre voluntariado, eu já entrevistei muitas pessoas, todas são muito humildes. Não, só quero ser útil, ser um trabalho como outro qualquer, né? Estamos aqui para contribuir, talvez o meu cargo não seja tão importante. E eu gosto dessa humildade, porque os voluntários, eles têm que se despir dos orgulhos, enfim, de toda a carga que a sociedade, que as expectativas colocam em cima do ser humano para poder prestar um serviço de qualidade, com a mente aberta. Mas eu gostaria, até por vocês não fazerem distinção de assuntos, como você bem colocou, que a dor do outro, não importa qual o tema, é importante. Teria alguma situação que você pudesse relatar para a gente, alguma história que possa ter te emocionado de alguma forma? Tem uma pessoa ligou uma vez e disse que era o aniversário dela. E ela estava sozinha em casa. E ela falou, eu quis ligar para vocês para compartilhar. Hoje é meu aniversário. Olha só. Puxa, parabéns. E às vezes não tem com quem comemorar, está vivendo um momento de solidão. Olha, às vezes as pessoas não se apercebem, mas a solidão é um problema grave. Nem todas as pessoas sabem lidar bem com a solidão, né? E isso pode levar a pessoa a um estado depressivo, triste, né? Isso foi uma coisa interessante. A pessoa ligou e falou que era o aniversário dela. E às vezes ninguém lembrou do aniversário. Exatamente. E o tempo de duração das ligações também? Varia. Depende da... Isso é outra situação que o voluntário vai aprendendo, né? Né? E depende. E quando desligar a ligação, por exemplo? A gente percebe. A própria pessoa também percebe. São coisas assim que só na prática que você vai entendendo, sabe? Não existe aquele final formal, né? Não, então tá bom, muito obrigado, até logo. A própria pessoa, às vezes ela fala assim, puxa, tô bem, obrigado. E o voluntário falou poucas palavras, mais ouviu do que falou. A pessoa, ela se escutou, né? Desabafou. Você falou a palavra-chave. A função da relação de ajuda do CVV, uma delas é a pessoa se escutar. Então, a gente funciona, vamos dizer, como um espelho, né, para a pessoa, né? Para a pessoa... Por isso que tem que ser uma situação em que ela se sinta confiante para falar. Daí a importância do anonimato, do sigilo. Então, ela já começa a ligação, ela não precisa nem se apresentar ou fazer um cadastro prévio, nada disso. É importante que fique claro. Não, de forma alguma. Se ela quiser falar, eu estou falando aqui, mas isso não lhe é perguntado em momento algum. Certo. E, Vitor, na sua opinião, qual que é a importância, por exemplo, de campanhas como o Setembro Amarelo, que é o que a gente está tratando aqui? É essa conscientização da prevenção, do suicídio, da valorização da vida, porque isso é um tema que durante muitos anos foi um grande tabu, né? Hoje ainda é, mas tem melhorado muito.
porque o tema esse ano do CVV, todo ano tem um tema. Esse ano o tema da campanha é atenção aproxima as pessoas. A atenção aproxima as pessoas. E hoje, primeiro, vida corrida. Segundo, celular, notebook. Às vezes você está com uma pessoa do seu lado que está passando por um problema, uma dificuldade, e você não está tendo atenção, né? Às vezes a pessoa mudou de comportamento, né? Às vezes, né? Principalmente aqueles próximos a nós, né? E nessa correria, você não presta atenção, né? Então a atenção aproxima as pessoas no sentido de oferecer ajuda para elas. E todos nós estamos suscetíveis de alguma forma. Sim, você falou, ninguém pode dizer, até o próprio voluntário do CVV, que está imune a passar por situações desse tipo. E é recomendado, por exemplo, que um voluntário CVV esteja num processo de terapia, ou faça terapia, ou tenha algo em relação a investir em autoconhecimento? Não, investir em autoconhecimento, isso é constante, tá? Por isso que tem o treinamento, por isso que tem as entrevistas antes. Porque se aquela pessoa que quer ser um voluntário, ela está num tratamento muito pesado, né? Então o CVV vai ser mais útil para ela, né? Mais do que ela ser no CVV. E muitos ficam assim, muitos começam a frequentar as reuniões, e depois de uma outra oportunidade ela volta a fazer o curso. E essas reuniões, elas ocorrem presencialmente quando, por exemplo, uma vez por semana? Tem reuniões que é uma vez por semana, que a gente chama de caminho da renovação contínua, e tem reuniões que pode ser uma vez por mês, que é uma atividade que a gente chama de Sinicer. É passado um pequeno vídeo, né? E depois nós fazemos uma roda de conversa para saber o que aquele vídeo, o sentimento daquele vídeo despertou na pessoa, né? Então o trabalho é focar exatamente nessa questão da emoção, do sentimento que está dentro de nós. Então, só para a gente deixar claro aqui para as pessoas que se interessarem em participar, em ser um voluntário do CVV, acima de 18 anos é um pré-requisito, mas formação universitária, precisa ter ensino médio completo, algo do tipo? Lá nós encontramos de tudo, de todas as formações, né? Inclusive, nem isso é, vamos dizer assim, perguntado. O que precisa é a pessoa ter boa vontade, né? Tem até a gente fala assim que nós atendemos com o coração. Fica meio contraditório. Eu perguntei do nível de escolaridade, porque mas às muito vezes bom. Alguém que está nos assistindo tem interesse e não tem. É que é tanta coisa, é bom você falar que a gente vai trazer. Né? Precisa entregar um currículo, algo do tipo. Vitor, a gente já está caminhando aí para o finalzinho do nosso programa Perspectiva. Eu já quero agradecer a sua participação com a gente, reforçando aí a nossa produção, vai colocar os canais de atendimento na nossa tela, junto com o QR Code. Você aponta o seu celular para o QR Code, já cai direto no canal. Para fazer a inscrição. Para fazer a inscrição. Mais uma coisa, nesse site do CVV tem link para todas as redes sociais. O CVV está presente em todas as redes sociais, tá? E veja bem, aí tem material, tem podcast, tem filmes, que é para o público. Certo. Para o público. Então, se eu quiser compartilhar um vídeo desse na minha rede social, por exemplo, eu posso? No site Setembro Amarelo, tá? Tem um site Setembro Amarelo. Lá tem vídeos, tem podcast que está disponível para a população. Porque muitas vezes a gente também direciona a nossa comunicação a outros veículos de comunicação, assessores de imprensa, outras rádios, outras TVs também podem... Divulgação é essencial. Fazer o download desse material e incluir na programação deles. Nesse site Setembro Amarelo tem lá, para download, está lá. Muito bom, é importante que a gente diga isso. E, Vitor, para a gente finalizar, deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores, para quem acompanha a programação da TV Alemes, também já fazendo um convite para que você compartilhe o link dessa entrevista com seus amigos e familiares via WhatsApp, né, nas suas redes sociais, justamente para que a gente leve essa busca ativa por bons ouvidos, né, para auxiliar esse trabalho tão importante. Deixa essa em primeiro mensagem lugar, aí. agradecer essa chance, essa oportunidade de divulgação, né? E dizer para as pessoas o seguinte, que todos nós podemos passar por situações emocionais difíceis, tá? E que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, se dispõe a ser uma rede, né? Com vários canais, tem o telefone 188, o chat, web, para que você possa ter um ambiente ali onde você se sinta à vontade para conversar, para desabafar, porque, olha, falar é a melhor solução.
Agradecendo mais uma vez, então, sua participação com a gente, viu, Vitor? Eu que agradeço, o CVV agradece. Vitor Yazbek conversando com a gente no Perspectiva, voluntário do CVV, está aí na nossa tela, site, telefone para contato 188 e o QR Code também, se você quiser se tornar um voluntário e conhecer melhor o trabalho do CVV. Voltamos no Perspectiva numa próxima edição com um novo tema. Não deixe de acompanhar a programação completa da TV Alemes, também no nosso YouTube Assembleia de MS. Até a próxima. Tchau, tchau.